Oi, eu sou Maristela Rosa e está começando mais um Comunique-se Bem. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a este espaço para a gente ter mais uma aula, mais um encontro, mais um momento para conversar sobre comunicação. Comunicação online, comunicação nas redes, as redes sociais e a maneira com que nós brasileiros usamos essas redes, enfim, o momento atual em que nós estamos. Lembrando que este curso está acontecendo em 2023, a gente ainda vai ter algumas aulas em 2024, a ideia é que a gente fique um ano aqui de material, de conteúdo, porém, como eu já disse aqui em outros momentos, a internet é muito dinâmica, né? As tecnologias mudam, os aplicativos mudam, novos aplicativos aparecem, outros aplicativos morrem, deixam de ser usados, alguns ficam mais populares, outros menos, enfim. E tudo isso muda, né? A dinâmica social muda, a dinâmica nas redes muda, então o que a gente está falando aqui está ancorado neste contexto da internet brasileira em 2023, tá? E aí por isso que é muito importante que você acompanhe aqui as aulas e acompanhe uma a uma, né? Acompanhe aí na ordem que elas são postadas, porque as aulas são pensadas em ordem, né? Então, por exemplo, nesse mês de outubro, a gente resolveu falar sobre algoritmo, né? A gente falou sobre o algoritmo, como ele funciona, o que ele é, uma conceituação aí do que é o algoritmo na prática pra gente. A gente falou, né, na outra aula, na aula passada, de algoritmo e YouTube. E aí nessa aula a gente vai falar sobre algoritmo e Instagram. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre algoritmo e TikTok, porque, como a gente viu em aulas passadas, são essas as redes mais usadas pelos brasileiros, né? Elas estão bem alto aí no ranking dos brasileiros utilizando essas redes. Então, por isso que a gente está falando bastante delas. Talvez, sei lá, daqui a 5 anos, a pessoa olha e fala: nossa, mas por que não tem a rede tal? Que eu não sei nem qual a rede, que talvez nem exista agora. É por isso, porque a gente está em 2023. Ah, por que tá falando tanto de TikTok? Por que tá falando tanto de YouTube? YouTube nem é tão mais importante, porque nesse momento YouTube ainda é importante. Enfim, tudo isso. E talvez, quem sabe, no futuro a gente não volte, enfim, mas isso, o futuro a Deus pertence, não é mesmo? E aí eu vou pedir para vocês que curta esse vídeo, por favor. Se inscreve nesse canal aqui se você não é inscrito. Esse canal foi feito especialmente para esse projeto, o Comunique-se Bem. Então, aqui só tem as aulas do Comunique-se Bem, tá? Esse canal é feito para isso. Então, compartilha com outras pessoas que queiram, que tenham interesse nessa questão de comunicação online, internet. Esse curso aqui é voltado para pessoas autônomas, pessoas que trabalham por conta própria na internet, né? Quem não tem equipe, pessoas trabalhadoras, né? Que não são herdeiras, estão aí suando para produzir conteúdo na internet, né? Pessoas negras, quilombolas, pessoas que trabalham em ONGs, que tenham projetos, e aí esse projeto tem um reflexo aí na internet, né? Ou seja, tem uma página para falar desse projeto. Enfim, aí nossa ideia é ajudar todos vocês aí a entenderem melhor todo esse processo de comunicação. E esse projeto só existe porque ele é patrocinado pelo Não Inviabilize, pela Deia Freitas. E eu sou Maristela Rosa, sou jornalista, sou mestre em comunicação e sou criadora de conteúdo. E aí vamos logo para esta aula para falar sobre algoritmo e Instagram. Pois é. E aí eu fiz algumas anotações aqui, eu sempre faço algumas anotações, né? Pra gente não perder os tópicos mais importantes. E aí, eu já vou começar falando o que eu falei nas outras aulas também com relação ao algoritmo, que é o funcionamento da rede tem muito a ver com como esse conteúdo é distribuído, né? Porque o nosso interesse em entender o algoritmo e os algoritmos de diferentes plataformas é entender como os conteúdos são distribuídos nessas diferentes plataformas para que a gente use isso a nosso favor e para que a gente possa crescer dentro dessas plataformas, né? A ideia é essa. A ideia é entender isso
para que nós, como criadores de conteúdo, consigamos entender essas plataformas e como chegar ao público que a gente deseja chegar, né? Então é muito importante entender como essa plataforma funciona, né? Assim que a pessoa entra, o que a pessoa vê? Porque isso muda, como eu falei nas outras aulas, muda completamente a forma de a gente criar e pensar esses conteúdos. Por exemplo, como que funciona o Instagram? Assim que você pega o seu celular e você abre o Instagram, como que funciona? O que você vê? Você dá de cara com o seu feed, né? E o que é o feed? O feed é aquela parte, né, de você conseguir rolar ali a tela e para baixo ter outro conteúdo e outro conteúdo e outro, mais conteúdos primordialmente de pessoas que você segue, de pessoas que você acompanha, de pessoas que você conhece. Então o feed, a ideia do feed do Instagram é você abrir ele e ver uma novidade, uma coisa completamente desconhecida? Não. É ver pessoas que você conhece, é ver conteúdos que você conhece. Às vezes nem é uma pessoa que você conhece, né? O Instagram, ele tem muito isso misturado. Então você tem pessoas de fato que você conhece, você tem amigos, você tem parentes, você tem colegas e você tem também pessoas, criadores de conteúdo que você acompanha e que você conhece daquela rede, né? Então são conteúdos no feed que você reconhece logo de cara, seja porque você conhece aquela pessoa ou porque você conhece aquele conteúdo, você tem interesse por aquele conteúdo. Ou seja, você vai abrir o seu feed no Instagram e você vai dar de cara, por exemplo, com uma página de resenha de livros, porque você é uma pessoa interessada nisso. Você seguiu aquela página para querer ver mais resenhas de livros. Então o feed do Instagram funciona assim, o que é totalmente diferente, por exemplo, do TikTok. Do TikTok a gente vai falar na outra aula, né? Por que é importante para você, como criador de conteúdo, criadora, entender isso? Por dois motivos. É muito importante que você seja identificável quando as pessoas entram no Instagram e te veem lá. O que isso quer dizer? Se você tem um formato identificável, é muito mais fácil para as pessoas dentro do Instagram, dentro desse formato, elas se sentirem próximas a você, e não só isso, elas não terem um choque quando elas entram no feed delas. Porque é isso, quando a gente entra no nosso feed, nosso cérebro já está condicionado a eu vou ver coisas que eu conheço, que eu escolhi seguir, que eu escolhi acompanhar, que eu tenho interesse. Isso está mudando um pouco, mas já vou explicar para vocês. Mas ainda assim é importante entender isso. Então, é uma coisa que eu já falei para vocês algumas vezes, eu vou repetir. Sempre que eu falo de Instagram eu falo isso, mas porque isso é realmente importante. Então, eu segui a pessoa porque ela fala de maquiagem, ela fala de moda, maquiagem, né? De estilo, assim, cabelo, tudo mais. Tudo isso que engloba moda, estilo. Aí eu vejo um vídeo dela, sei lá, e eu falei de resenha, né? Aí eu vejo um vídeo dessa pessoa fazendo uma resenha de livro. Só que eu não tenho interesse em resenha de livro. Ou eu não segui aquela página para resenha de livro. Então, quando eu vejo aquele formato ali, eu não entendo o que é. O que vai acontecer? Eu vou deixar de seguir. E isso acontece muito. Ou o deixar de seguir é mais drástico, mas no Instagram acontece muito, né? Mas se eu não deixar de seguir, eu vou olhar aquilo, não vou identificar e vou rolar pra cima pra ver outra coisa do meu feed que eu reconheça. E aí aquele seu vídeo, o algoritmo vai entender como. Se muitas pessoas fizerem isso, o algoritmo vai entender como. E esse vídeo não tem tanto interesse. Vou reduzir o alcance desse vídeo aqui. Não vou espalhar mais para tantas pessoas, né? Porque como a gente já falou nas outras aulas, o algoritmo é uma ferramenta que tem como objetivo fazer com que as pessoas fiquem mais tempo naquela rede social. Então, quanto mais aquele vídeo
reter a atenção das pessoas e as pessoas demonstrarem interesse por ele, então assistindo até o final, assistindo mais de uma vez, comentando, compartilhando, dando like, mais aquele algoritmo, aquela rede vai entender como esse vídeo é legal, vou espalhar para mais gente, porque se esse grupo aqui gostou, mais gente vai gostar, se mais gente gosta, ele espalha mais e assim vai crescendo. E o oposto também é verdade. As pessoas não gostaram, as pessoas não identificaram, vai diminuindo esse alcance. Então tem essa questão no feed que é muito importante. As pessoas precisam, elas querem reconhecer aquele formato, aquele rosto, aquele assunto logo de cara. E é por isso que eu falo para vocês que o Instagram não é muito o lugar de inovar, fazer diferentes formatos, trazer assuntos muito diferentes do que você sempre traz, justamente por essa questão de o Instagram, ele prima por essa questão do reconhecimento, das pessoas reconhecerem aquele conteúdo no feed delas. Então, por isso que se você quer começar a produzir conteúdo, ou você já está produzindo conteúdo no Instagram e você pensa, nossa, eu não consigo crescer, eu não consigo ter bons números, eu não consigo ter um engajamento legal no Instagram, como eu faço? Uma das coisas é essa, um nicho. Pensa num nicho e foca nesse nicho para crescer. Nicho, maquiagem. Foca em maquiagem. Ou senão, nicho, beleza. Maquiagem, cabelo. Foca nisso. Ah, tutorial de maquiagem, tutorial de penteados. Nicho, cultura pop. Séries. Foca nisso. Nicho, cultura pop, desenho animado. Foca em falar disso. Porque o que acontece? O Instagram vem tendo uma novidade, que é inserir no feed das pessoas coisas que elas já demonstraram interesse. Assuntos pelos quais elas demonstraram interesse reiterado. Então, o que está acontecendo comigo, por exemplo? Eu tenho uma cachorrinha, né? Adotei uma cachorrinha, ela tem 8 meses. Ela chegou aqui em casa com 4 meses. E aí eu comecei a assistir conteúdos de cachorro, né? Coisa que eu não assistia antes. Eu comecei a assistir, comecei a ter interesse e tal. E aí, o que tem acontecido no meu feed do Instagram? Tem as pessoas que eu já sigo, que eu já acompanho, que eu já conheço. E entre esses conteúdos, vem aparecendo conteúdos de cachorro, de veterinários, de vídeo de cachorrinho mesmo, fazendo alguma gracinha, enfim. Essas coisas que não apareciam pra mim antes. Por quê? Porque eu demonstrei interesse nisso. Assisti os vídeos, assisti até o final, dei like. Então tem acontecido isso. Então, se você consegue inserir o seu conteúdo num nicho específico, o que pode acontecer é o seu conteúdo começar a ser inserido no feed de pessoas que demonstram interesse por aquele assunto específico, né? Pessoas que já curtem no Instagram vídeos de maquiagem, vídeos de tutorial de cabelo. Se o seu nicho é esse, o seu conteúdo pode aparecer ali no feed daquela pessoa. E esse tipo de recomendação que o Instagram tem feito é muito poderosa porque justamente gera essa identificação, né, no sentido de estar lá no feed da pessoa uma coisa que ela já demonstrou interesse. Então ela vai olhar aquilo com um olhar de reconhecimento mesmo, como se ela já reconhecesse aquele conteúdo, como se ela já conhecesse aquele conteúdo mesmo que ela não conheça. E aí a chance dela seguir, né, porque fica ali, seguir é muito maior, porque ela vai olhar e falar, nossa, eu gosto disso aqui, seguir. Só clicar ali para seguir e começar a acompanhar, sabe? Então, por isso também que no Instagram, se você tem um nicho, é muito vantajoso explorar esse nicho do que ficar catando diferentes coisas para fazer no Instagram, sabe? Porque quem já te segue, quem já gosta do seu trabalho, é muito mais fácil identificar para aquela pessoa no feed dela. E é muito mais fácil também você ser indicado agora com essa nova ferramenta que o Instagram tem de inserir ali
no feed de pessoas que não seguem aquela página, mas têm interesse por aquele assunto. E aí eu até falei para vocês na outra aula que o YouTube não é um bom lugar hoje para um criador de conteúdo começar, né? Porque por conta de todas as questões que eu comentei com vocês lá na outra aula, se não assistiu, vai lá assistir, né? O algoritmo do YouTube, toda essa questão que vem acontecendo no YouTube. E aí vem a pergunta: o Instagram é um bom lugar hoje para que criadores comecem? O que eu diria é: se você tem um nicho específico, se você tem um formato específico, se você sabe bem o que você quer falar e se você tem um nicho específico, é um lugar interessante. Se não, eu quero explorar diferentes formatos, diferentes formas de fazer, talvez o TikTok seja mais a sua praia nesse momento. E aí, por que o TikTok? Na aula que vem eu falo mais sobre isso. Mas se você é uma pessoa que, bom, eu quero falar sobre games, é disso que eu quero falar. Bom, o Instagram é um lugar interessante, justamente pela maneira que o algoritmo do Instagram está funcionando agora, de indicar para as pessoas, de reconhecer o interesse delas e indicar massivamente, assim. O Instagram tem muito disso, de você viu uma vez um vídeo até o final, vai estar lá no, sei lá, de plantas, você vai entrar no seu explorar, vai ter vídeo de planta. Você vai estar lá no seu feed, vai ser inserido o vídeo de planta. Sabe? Então, é isso. Assim, o Instagram hoje é um lugar para isso, né? As pessoas vão no Instagram muitas vezes com esses interesses também. Ah, eu quero seguir uma página de resenha de laces e perucas. Então eu vou lá naquela página e quando aparecer coisa para mim dessa página, eu quero ver isso. Resenha de lace e perucas. Eu não quero ver a página de lace e peruca falando de planta. Vocês entenderam? Então, se você tem um nicho específico e você quer encontrar pessoas que tenham esse interesse, o Instagram hoje é um lugar interessante. Porque o algoritmo está funcionando dessa maneira, porque são vídeos curtos, né? O Instagram hoje é uma plataforma de vídeos que também tem a possibilidade da foto. Antes era a rede, né, das fotos, que você também tinha a possibilidade de vídeo. Agora isso se inverteu. Porque hoje o nosso consumo na internet se inverteu, né? Até por conta de toda a questão tecnológica, da modificação dos celulares. Então os celulares são muito maiores, rodam vídeo com muito mais facilidade. A gente tem muito mais acesso ao Wi-Fi, acesso a 4G, agora está chegando até 5G. Então tudo isso fez com que a gente começasse a consumir muito mais vídeo na internet, muito mais. E o Instagram, né, o grupo Meta fez essas modificações também dentro do Instagram e agora é uma rede primordialmente de vídeo. Então, se você tem o interesse de se comunicar em audiovisual, em vídeo curto, né? Porque o principal meio ali no Instagram hoje de se comunicar através do vídeo são os Reels, né? De 1 minuto e meio, de até 1 minuto e meio. Então, se você você tem interesse em comunicar em vídeo curto, vídeo vertical, com um nicho específico, tudo a ver estar no Instagram. Tudo a ver. Ah, mas eu tenho um negócio. O seu negócio é um nicho específico. Eu tenho um bar. Pense no nicho específico. Ah, o meu bar é conhecido pelos melhores drinks. Então o seu nicho é drink? O seu nicho vai ser receita de drinks? Falar das melhores combinações? Das melhores frutas para drinks? Da melhor maneira de armazenar a fruta para o drink? Será que é cortando e congelando? Enfim, sabe? Você vai falar tudo desse universo de drinks? Ou o seu foco é falar sobre empreendedorismo?
como empreender, como se cuida de um bar, quais são todas as questões envolvidas em abrir um estabelecimento como esse. Vocês percebem que são nichos diferentes? Se você começa focando em drink e depois você vai para empreendedorismo, quem queria ver o drink não quer ver empreendedorismo, quem quer ver empreendedorismo não quer ver drink. E aí você acaba conflitando e você acaba sabotando a sua página. É isso que muita gente não entende. Muita gente fica, meu Deus, por que eu não cresço no Instagram? Por que eu até tenho um número legal de seguidores, mas eu não consigo engajamento? Eu tenho, sei lá, 50 mil seguidores, mas nem 1000 pessoas assistem quando eu posto um Reels. Por que será? Porque muitas vezes você pode estar sabotando o seu conteúdo. Quando você não tem um nicho específico e você não segue esse nicho, ou você tem e você não segue, você está sabotando o seu conteúdo. Ai, mas eu quero falar de empreendedorismo, eu quero falar de drinks, eu quero falar de comida, não sei o quê. Tudo bem, se você quer falar, fale. Mas saiba que a maneira com que o Instagram está funcionando hoje não favorece esse tipo de trabalho. Entendeu? O que eu tô fazendo aqui, o meu objetivo aqui é dar para vocês as ferramentas para que vocês entendam como essas redes estão funcionando agora e a partir de entender esse funcionamento, como vocês vão aplicar isso de forma a crescer, a ter o maior número possível de seguidores, a ter uma audiência engajada com vocês. Mas aí, se você tem esse conhecimento e você entende que não faz sentido para você e você não quer aplicar, tudo bem. Mas aí você vai entender o porquê de as coisas estarem acontecendo. Porque muitas vezes a gente pensa, o meu conteúdo é ruim. Então eu não sou boa para isso. Então eu não devia ter uma página mesmo, não sei o que, nananã. E às vezes você só não compreende de uma forma mais refinada como aquela rede funciona. Às vezes é falta de conhecimento técnico mesmo. Não falta do que dizer, sabe? E aí o meu objetivo é oferecer a você esse conhecimento técnico, a partir do conhecimento que eu tenho. Sabe? Então, o Instagram é isso. Se você quer crescer no Instagram, ter uma audiência engajada, que os seus conteúdos encontrem pessoas interessadas, que elas assistam até o final, que elas deem like, que elas comentem, além de todas as questões que eu já comentei sobre criação de conteúdo, sobre o conteúdo ter uma história, sobre o conteúdo ter que trazer algum tipo de emoção para as pessoas, sobre tudo isso que eu comentei nas outras aulas, tem também a questão de entender aquela rede. O Instagram hoje é uma rede, se você não é uma pessoa famosa, se você não é uma Bruna Marquezine, uma Jade Picon, uma não sei quem, o Instagram hoje é uma rede de nicho. Cresce quem encontra o seu nicho, encontra o seu formato e explora isso ao máximo. Para que as pessoas que já te conhecem identifiquem logo esse conteúdo. E, nossa, é esse o conteúdo que eu gosto, eu segui essa página por isso. E vá lá e volte em engajamento. E para que o seu conteúdo seja recomendado para outras pessoas que não te seguiam, não te acompanhavam, mas têm interesse naquele nicho específico. E aí a gente também tem uma questão no Instagram, que é a questão do volume de produção. É o que eu falei também quando eu falei da aula de YouTube. É uma coisa que, para nós, que a gente que trabalha sozinho, que não tem equipe, para quem faz jornada dupla, então trabalha fora e também produz conteúdo, todo esse tipo de coisa, é uma coisa que fica difícil alcançar, mas é também outra questão que a gente tem que levar em conta e entender que quanto mais você produz para o Instagram, maior a sua chance também de ser recomendado para mais gente. Maior a chance desse algoritmo espalhar o seu conteúdo para mais
gente. E o Instagram, ele tem uma característica que é diferentes formatos. Então tem o formato de vídeo, que é o Reel, tem os Stories e tem o carrossel também, que são as fotos, né? Tem o formato de fotos também. Então, por exemplo, tem uma galera que está todos os dias nos Stories, várias vezes na semana no feed, postando foto, postando vídeo. Tem gente que tá nos stories todos os dias, mas não é com 1, 2 stories, não. É sequência de stories, né? Eu falei pra vocês na aula sobre audiência, como ter uma audiência consolidada, que foi uma aula muito assistida, inclusive, bem maior do que a nossa média aqui normal das aulas, né? Então eu percebo que é um assunto que vocês têm muito interesse. Eu falei nessa aula sobre construção de audiência, sobre a importância dos stories, né? Sobre os stories ser esse lugar que aproxima as pessoas, que a pessoa se sente parte da sua vida, da sua rotina, onde as pessoas criam formas de falar, cria esse senso de comunidade mesmo, né? E aí, o que acontece nos stories se você é uma pessoa que produz todos os dias, tem mais chance de as pessoas, né, clicarem lá para ver seus stories. E quanto mais as pessoas clicarem para ver os seus stories, mais ele vai ter prioridade quando a pessoa abrir o Instagram dela de novo. Então, por exemplo, eu posto stories hoje. Você foi lá e clicou nos meus stories hoje. Eu posto amanhã a minha bolinha ali dos stories, ela vai ser uma das primeiras a aparecer para você. Aí se você clica de novo e vê, amanhã, no outro dia, de novo, ela vai ter prioridade para aparecer para você. Se você clica de novo, então é um ciclo. E aí o contrário também é a mesma coisa. Você não postou stories hoje. Eu não postei stories hoje. Aí você não vai ver. Aí eu posto amanhã, eu não vou ter prioridade. Quem vai ter prioridade é quem você assistiu hoje. E aí se você não ver meus stories de amanhã, depois de amanhã, se eu postar, o Instagram vai entender que você não tem interesse. Aí, sabe? Então, se você gosta desse formato, tem a possibilidade de explorar, porque às vezes muita gente acha stories é bobeira, acaba em 24 horas, não é bobeira. É um formato interessantíssimo para construir uma relação com sua audiência e também fazer o algoritmo trabalhar a seu favor. O que a gente está tentando fazer, né? Entender o algoritmo para que ele trabalhe um pouco a nosso favor, já que ele trabalha muitas vezes contra, inclusive. E aí, o Instagram, eu coloquei aqui, né, porque na outra aula do YouTube, eu falei que o YouTube virou um lugar onde o que viraliza são conteúdos sensacionalistas, né, cortes de podcast e entrevistas de pessoas famosas, né. O YouTube tem sido isso, né, polêmicas políticas, gente famosa, corte de podcast. Tem sido esses pilares. E o Instagram tem sido um lugar de pronunciamentos oficiais. Vocês já repararam isso? Aconteceu uma polêmica com fulano, com ciclano, com beltrano. Corre lá no Instagram do fulano para ver se ele já se pronunciou. Então o Instagram, ele virou um lugar oficial, assim, né? Eu lembro que esses dias aconteceu de a Beyoncé estar na premiere do filme da Taylor Swift, o The Eras Tour, o filme. E aí, nossa, eu acordei, entrei no Twitter e tava lá as fotos, tô falando, meu Deus, será que é inteligência artificial? Não, é verdade. A Taylor postou no Instagram dela. Sabe? Quando o artista virou esse lugar onde todo artista, praticamente, toda celebridade tem uma página no Instagram, é muito raro não ter. Muito raro, e virou esse lugar de pronunciamento oficial, de está ali no Instagram do fulano, é verdade, né? Então antes o que o Instagram era um lugar de tem poucas pessoas, é um lugar que as pessoas não entendem direito o Instagram, já ficou para trás há muito tempo. Hoje muita gente está lá. Então tá assim, tá pessoas mais velhas, 50, 60 anos estão no Instagram, pessoas jovens, celebridades de todos os tamanhos, subcelebridade, tá todo mundo no Instagram.
Virou essa grande rede, o que já foi o Orkut, o que já foi o Facebook. Hoje tem se tornado cada vez mais no Instagram. E aí muitas vezes o que acontece com essas redes é isso, né? Vai chegando gente, aí vai chegando parente, vai chegando a avó, a tia, não sei o quê. E aí a galera vai migrando para outra rede e essa rede vai morrendo, que aconteceu um pouco com o Facebook, né? Mas por enquanto o Instagram, ele ainda tá nesse lugar de crescimento, assim. E nesse lugar de as pessoas estão lá. Você quer esse lugar do pronunciamento oficial. Então, o seu colega de trabalho tá lá e a celebridade que você mais ama tá lá também. No meu caso, minha mãe tá no Instagram e a Beyoncé, que eu sou apaixonada, tá no Instagram também. E aí, para acompanhar a Beyoncé, tudo que ela tava postando sobre a turnê dela era no Instagram. Então, virou essa rede de... Ai, vamos ver se a pessoa tá bem mesmo na internet? Quantos seguidores ela tem no Instagram? Isso já foi no YouTube. Quantos seguidores ela tem no YouTube? Hoje em dia, as pessoas estão um pouco se lixando para quantos seguidores a pessoa tem no YouTube. Ela quer saber quantos inscritos, né, a pessoa tem no YouTube. Ela quer saber quantos seguidores a pessoa tem no Instagram. Então, crescer no Instagram hoje é se firmar na internet de hoje. A gente nunca tá firme na internet, né, gente? A verdade é essa, assim. Porque, hoje é o Instagram, aí amanhã pode ser outra coisa, e depois outra. É sempre assim. Mas hoje o Instagram é essa plataforma, aspas, oficial. Essa plataforma onde as pessoas estão. Essa plataforma, inclusive, onde as marcas estão. Toda marca tem um canal no YouTube? Não necessariamente. Mas praticamente hoje toda marca tem um perfil no Instagram. Sabe? Então, o Instagram tem sido esse lugar, assim. E se for para entrar no Instagram, é agora. Porque talvez daqui a 1 ano, 2, 3, ele já esteja em declínio. Eu tenho essa sensação, inclusive. Mas aí é uma sensação minha, é uma maneira que eu vejo o mercado, né? Pode ser que não seja nada disso. Mas se for para entrar no Instagram, meu amigo, minha amiga, é agora. Pense no seu nicho. Pense no que você quer falar e vai, tá? Espero ajudar vocês nesse processo. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora em muitos pontos sobre como o Instagram funciona. Eu vejo muitas pessoas não entendendo o Instagram como criadores mesmo de conteúdo, né? Meu Deus, como que o Instagram funciona? Por que eu não cresço? Por que eu não tenho engajamento? Espero que esse conhecimento aqui possa te ajudar um pouco mais, esclarecer um pouco mais essas questões para vocês. Muito boa sorte mesmo na criação de conteúdo de vocês, tá bom? Um beijo enorme para cada um e eu vejo vocês em breve. Todas as datas estão aqui embaixo, inclusive a data da nossa aula ao vivo, tá? Todo mês, todo final de mês, a gente tem uma aula ao vivo, uma live pra gente conversar, bater papo, enfim, fazer um resumão do mês. E eu espero vocês no final de outubro, tá? Beijo enorme, até a próxima.